Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículos de 39 a 45. Diz-nos assim: Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Meus queridos, este texto é um texto muito especial aqui no Evangelho de João, especificamente no capítulo de número 11. Não tem como falarmos sobre todos os versículos correspondentes a esta perícope. Ou seja, não tem como falar sobre todos os versículos que dizem respeito a esta história. E isso por conta do tempo. Mas não tire o olho desse texto. Fique com suas Bíblias abertas, que eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui esta noite. Existem 7 sinais. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os escritores vão chamar de milagres. Mas aqui em João, os milagres são taxados de sinais. Existem 7 sinais em João: a transformação de água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico, a multiplicação de pães, Jesus andando sobre o mar, a cura de um homem cego de nascença e, por fim, a ressurreição de Lázaro. Então, enquanto os outros evangelistas trabalham com a expressão milagres, João usa o termo sinais. E destes milagres ou sinais, João fala sobre 7 em seu evangelho. Dos 7 sinais escritos em João, 6 são encontrados só em João. Esse milagre aqui, ou este sinal em Betânia, é um dos 6 milagres que estão registrados só no Evangelho de João. E João, quando cita-os, vem falar sobre a deidade, a divindade de Jesus. Por que João chama estes milagres de sinais? João, ele quer nos mostrar algo. Ele quer mostrar-nos que um sinal, ele não tem um fim em si mesmo, mas o sinal, ele aponta para algo melhor, ele aponta para algo
muito maior. E um sinal, quando a gente estuda, a gente percebe que 3 coisas nós descobrimos com relação ao sinal. Primeiro, a causa. Segundo, o mediador. E terceiro, o efeito. Em outras palavras, nós podemos dizer que o sinal tem um começo, o sinal tem um início, o sinal, em outras palavras, tem uma causa. E qual é a causa que faz com que o sinal aconteça? É Deus. Tudo começa com Deus. Deus é a causa primária para que todo e qualquer sinal venha acontecer. Mas o sinal também é um mediador, ou seja, ele está entre uma coisa e outra. Ele é o quê? Ele é o meio. O sinal trabalha como uma mediação. Ele é uma espécie de trampolim para se chegar a algum lugar. Note que o sinal, ele tem uma causa que é Deus, mas o sinal em si mesmo, ele não tem um fim, ele é um trampolim. É como se Deus se utilizasse de algo para falar de uma outra coisa, e para falar ou enfatizar sobre esta coisa, ele usasse o meio que é o sinal. Então, enquanto o sinal tem a causa, tem a origem que é Deus, o sinal é um mediador que está entre uma coisa e outra. E note que o sinal não é o fim, mas ele aponta para o fim, ou seja, ele aponta para uma comunhão eterna com Deus. Então, em outras palavras, para a gente entender, voltando aqui, o sinal, ele começa com Deus, ele serve de trampolim para mostrar que ele não tem um fim em si mesmo. Na verdade, o objetivo dele, Deus, por meio do sinal, é fazer com que eu e você tenha comunhão com Deus. É fazer com que eu e você alcancemos a vida eterna, a morada celestial, é que vivamos para sempre com Ele. É por isso que sinal não salva, é por isso que sinal não resolve absolutamente nada no campo espiritual com relação à salvação. Por quê? Porque ele é um mediador, ele é um trampolim, ele começa em Deus e ele termina em Deus, mas enquanto ele começa e termina em Deus, ele serve para alegrar a tua fé, para alegrar a tua vida, para te fazer regozijar diante da presença de Deus. E se Deus quiser aqui esta noite, Ele pode dispensar estes sinais aqui em nossas vidas. Pois bem, é por isso que o sinal não garante a salvação. Por quê? Porque ele é um meio, ele tem como causa Deus, ele aponta para um fim, que é a comunhão eterna com Deus. Pois bem, todos os milagres, ou por causa do evangelista João, todos os sinais realizados diretamente por Jesus, tinha 3 características. Primeiro, eles eram imediatos, eles eram instantâneos, eles aconteciam na hora. Segundo, eles eram completos, ou seja, nunca acontecia um sinal pela metade. E terceiro, eles eram irreversíveis. Em outras palavras, se Jesus curasse alguém de uma doença, esta pessoa nunca mais iria sofrer por conta desta doença. Porque, primeiro, os sinais eram imediatos. Segundo, eles eram completos. E terceiro, eles eram irreversíveis. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre a questão do imediatismo. O milagre do cego, para muitas pessoas, ele não aconteceu de forma imediata. Ele demorou-se um tempo para acontecer. Mas os estudiosos dizem que o milagre do cego que Jesus realizou, mandando ele lavar num tanque, aconteceu na mesma hora, só que em 2 etapas. Por que isso? Porque os estudiosos dizem que esse milagre foi um milagre chamado parabólico. O que é isso? Jesus quis ensinar através desse milagre, por 2 etapas, como se referindo a quando ele veio para os judeus,
e os judeus não o quiseram, mas que ele daria uma nova oportunidade para os judeus. Por isso que ele trabalha com duas etapas nesse mesmo milagre. Jesus estava dizendo através do milagre que ele veio, mas os judeus não creram, mas que ele viria de novo, restauraria, limparia os olhos do cego, para que Israel pudesse ver de fato a glória de Deus e pudesse ser enquadrado como salvo naquele grande dia. Essa era a ideia. Por isso que os estudiosos dizem que todo e qualquer milagre feito diretamente por Jesus era imediato. Pois bem, com relação à geografia, nós podemos observar, quando a gente lê esse texto, que Betânia aqui relatada é diferente da outra Betânia retratada, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 8. Esta Betânia de João 1, versículo 28, ficava do outro lado do Jordão. Essa Betânia de João 11 ficava ao lado leste do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. É por isso a importância da geografia bíblica, porque nem sempre a mesma palavra quer dizer o mesmo lugar. Tratava-se de Betânia, mas 2 lugares distintos. Existe aqui nesse texto, se você olhar de forma minuciosa, 4 personagens, 3 dos quais nós vamos perceber Maria, Marta e Lázaro, que eram irmãos. Nós não temos muitas informações sobre estes irmãos, mas o texto procura mostrar o quê? Certa intimidade ou proximidade que essa família tinha com Jesus. Isso pode ser visto, por exemplo, em João capítulo 11, versículos 3 e 5. Já no versículo 11 do mesmo evangelho, nós vamos perceber que Jesus, ao conversar com os discípulos, ele se refere a Lázaro como o seu amigo. Quando lemos, irmãos, esses textos, especialmente todos esses versículos de João 11, a gente vai perceber que o que aconteceu aqui foi um milagre espantoso. Por quê? Porque existem 3 ressurreições realizadas por Jesus. O filho da viúva de Naim, em Lucas 7, a filha de a filha de Jairo, em Lucas capítulo 8, e Lázaro, em João capítulo 11. Dos 3 casos de ressurreições por Jesus, o de Lázaro é o mais especial. Por quê? Porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Este milagre aqui é o milagre mais emblemático do ministério de Jesus. Este milagre que Jesus fez algumas pessoas, os críticos, não crerem. Por quê? Porque eles não acreditavam que como pode uma pessoa já morta há 4 dias, cheirando mal, pudesse voltar a ter vida. E aí surge a pergunta diante dos críticos: Lázaro, de fato, ou realmente foi ressuscitado? Nós temos, diante dessa questão, pelo menos 2 perguntas. Primeiro, João não traz apenas este milagre, que os outros não trazem, porque este milagre, segundo a ótica humana, ele foi presenciado por alguém muito especial. Talvez seja esse o motivo porque os outros evangelistas não registram este milagre. E por que eles não registram este milagre? Não é por conta disso que o milagre deixa, ou o sinal, ou a história de Lázaro deixa de ser verdade. O que Lázaro fez, por exemplo, no mundo espiritual? Talvez seja a pergunta de muitas pessoas quando se depara com o texto de João capítulo 11. E aí o mundo da especulação vai longe, né? Muitas pessoas tentam dizer várias coisas sobre onde é que Lázaro estava depois que morreu. Esses 4 dias, onde é que ele foi? Então, nós deixamos essa parte da especulação para os outros e resolvemos ficar só com
a Bíblia Sagrada. Então, o silêncio da narrativa, porque a narrativa não fala sobre o que Lázaro fez nesse período. Então, alguns especulam dizendo que Lázaro adormeceu. E aí nós temos uma doutrina chamada sono da alma, que não é uma doutrina bíblica. É claro que não vou discorrer aqui sobre o que seria o sono da alma, porque esse não é o enfoque aqui esta noite. Mas muitos especuladores se utilizam do silêncio da narrativa bíblica para enfatizar uma doutrina antibíblica. Pois bem, então, o silêncio da narrativa sobre Lázaro, nestes 4 dias, não contradiz a doutrina bíblica da consciência da alma. Por quê? Porque o restante das Escrituras, ele apoia, ele enfatiza, ele enfoca a doutrina da consciência da alma. A Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, que debaixo do altar estão as almas clamando pelo sangue, isto é, conscientes do que de fato aconteceu, e isso pode ser verificado no texto de Apocalipse. E a pergunta diante desse texto, sobre os críticos que fica aqui esta noite, é a seguinte: por que Jesus ressuscitou Lázaro somente no 4º dia? Isso pode ser visto, por exemplo, em João 11:39. Jesus foi avisado da doença de Lázaro antes da sua morte, mas ele só foi a Betânia no 4º dia após Lázaro ter morrido. De acordo com a tradição judaica, havia uma crença na época de que quando uma pessoa morria, a sua alma saía do corpo. Essa doutrina ou essa crença, provavelmente, alguém com base em 1 Reis 17:21, se utilizou para falar sobre o que aconteceu em Lázaro. Ou seja, Lázaro morreu, a alma saiu do corpo, ficou por sobre o corpo por um período e depois resolveu voltar. Só que o comum desta crença era que até 3 dias a alma ficava por sobre o corpo, aguardando alguma coisa acontecer, para que depois pudesse voltar. Mas Jesus fez o quê? Jesus fez com que ele ficasse morto não apenas há 3 dias, mas há 4 dias, para mostrar que suficientemente esta alma já deveria ter voltado para o corpo, mas Jesus esperou os 4 dias de morte para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Legal. Então, de acordo com a tradição, a alma ficava 3 dias sobre o corpo. Algumas lições, irmãos, nós vamos encontrar aqui nesse texto de João capítulo 11. Essas lições, os irmãos não se assustem, mas são frutos de interpretações errôneas de pessoas que fazem sobre essa história, a história de Lázaro. A primeira lição que eu quero aqui deixar esta noite é a seguinte: Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. O homem é limitado. O homem vê, mas vê com dificuldade. O homem vê melhor quando vê colorido. Mas Deus é aquele que vê. Deus é aquele que enxerga. E nada fica fora do seu alcance. Deus é atemporal e inespacial. Atemporal porque está fora do tempo e inespacial porque está fora ou não está limitado ao espaço. É muito comum, irmãos, muitas pessoas falarem sobre o Cronos e o Kairos. Muitos de vocês já ouviram falarem sobre Crono e Kairos. A expressão Cronos no grego é a expressão para tempo. O tempo que pode ser medido e pode ser contado. Já a expressão no grego Kairos
também tem a tradução de tempo, mas é o tempo determinado, é o tempo oportuno, é o momento certo. Cronos trata do seu tempo em um aspecto quantitativo, enquanto Kairos trata do seu tempo no aspecto qualitativo. Eu não gosto muito de usar a expressão tempo de Deus por dois motivos. Primeiro, alguns dizem que o termo grego Kairos refere-se só a Deus, e por isso Kairos é o tempo de Deus. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque Kairos aparece para Deus na Bíblia, mas aparece para os homens também. Como que Kairos é um tempo específico só de Deus, se a expressão aparece também para os homens? E a expressão Cronos aparece também para Deus e aparece para os homens. Então não tem como você dizer que uma serve para dizer que é o tempo de Deus e a outra serve para dizer que é o tempo do homem. Em segundo lugar, por que eu não gosto de usar a expressão tempo de Deus? Porque Deus não está limitado ao tempo. Por isso dizemos que ele é atemporal. É por isso que há uma diferença entre eternidade e tempo. Esse atributo eterno ou eternidade é um atributo que pertence só a Deus. É um atributo incomunicável. É um atributo que Deus não permite com que ele seja visto no ser humano. Olha que coisa interessante. Os irmãos sabem que existem coisas que têm começo e fim. Sim ou não? Existem coisas que têm começo e fim. Em outras palavras, são finitas, são limitadas. Quer ver um exemplo de coisas que têm começo e fim? Os animais, as plantas, os mundos, ou o mundo. Outras coisas têm começo, mas não têm fim. São chamadas de eviternas. O que é uma coisa eviterna? Tem começo, mas não tem fim. Exemplo, os anjos, os homens. Só que Deus é o único ser que não tem nem começo e nem fim. Existem coisas que têm começo e têm fim, são limitadas. Animais, plantas, os mundos. Segundo, existem coisas que têm começo, mas não têm fim. Por exemplo, os homens, os anjos. Terceiro, Deus é o único ser que não tem começo e não tem fim. É por isso que nós não podemos enquadrar ou limitar Deus ao tempo, porque Deus é atemporal. No patamar de Deus se fala de eternidade, não se fala de tempo. Deus não criou o tempo para Ele, Deus criou o tempo para nós. É para nós resolver os nossos problemas, trabalhar no tempo, descansar no tempo, servir a Deus no tempo que Ele nos deu. Só que Ele nos deu o tempo, mas Ele está fora do tempo. Por quê? Porque está escrito que Ele é o Pai da eternidade. Se tem alguém aqui esta noite que não tem começo e não tem fim, é o Deus Todo-Poderoso que você serve. Eternidade não é o conceito de alguém que apenas não tem fim, é alguém que nunca teve um começo, nunca teve um princípio, nunca teve um início, nunca teve alguém dizendo eu gerei Deus. Não, Deus sempre existiu e sempre existirá, e Ele é o Deus desta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não chegou a Betânia quando Lázaro estava doente. Por quê? Porque esta não era a questão de chegar ou não chegar a tempo, mas sim de chegar ou não chegar no tempo determinado, no tempo certo, no tempo oportuno. Deus não vê como vê o homem. E isso é tão verdade que um homem comum, quando olha para o texto do capítulo 11 de João, ele vê uma sequência de atrasos. Se você olhar para João 11, você vai ver que tinha um propósito, tudo aquilo que aconteceu. Mas uma pessoa comum
tentando interpretar João 11, vai ver uma sequência de atrasos. Quer ver? Primeiro, quando Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro, o que foi que Jesus fez? Ficou 2 dias no mesmo lugar. João 11:6. Isso tem nome, segundo os críticos. Sabe qual é o nome? Insensibilidade. Jesus é insensível com a dor do próximo. Como pode ficar sabendo que alguém está doente e diz ser amigo de Lázaro e não vai imediatamente visitar ele? Jesus é o quê? Segundo os críticos, segundo um crente comum, Jesus é insensível. Isso tem nome. Segundo, olha a sequência de atrasos. Quando ficou sabendo da doença de Lázaro, ele foi outra vez para a Judéia. João 11, versículo 7. Segundo os críticos, isso tem nome: indiferença, falta de empatia. Jesus ficou indiferente com relação à dor do próximo. E ele não era apenas um próximo, ele era um amigo muito importante diante da sociedade. Jesus, segundo os críticos, foi indiferente com a dor deste homem. Terceiro, olha a sequência de atrasos. Jesus disse que Lázaro estava dormindo, mas Lázaro já estava morto. João 11:11. Isso tem nome. Segundo os críticos, ele é alguém desalmado. O que é alguém desalmado? Que não tem alma. É alguém que não se coloca no lugar do outro. É alguém que nunca sentiu o que o outro sente para ver o que é bom. Jesus aqui, segundo os críticos, é um desalmado. Quarto, olha a sequência de atrasos. Quando Jesus disse que Lázaro já estava morto, ele não estava morto, mas morto há 4 dias. Ele não acabou de morrer. Se você perguntasse, Jesus, como está Lázaro? Jesus ia dizer, está morto. Ele não estava só morto, ele estava morto já há 4 dias. Ele já cheirava mal. E quinto, quando Jesus chegou no lugar, ele já cheirava mal. João 11:39. Isso tem nome: inclemente. É alguém que não tem clemência. Mas Deus não vê como vê o homem. Talvez você esteja aqui esta noite, nesta mesma situação. Você até diz para Jesus assim: ele poderia ter pegado este trajeto, me socorrido aqui, não ter permitido com que alguma coisa acontecesse ali. Jesus poderia ter interferido. Por que ele deixou isso acontecer? Talvez tenha pessoas aqui assim. Por que Jesus deixou chegar no estágio que chegou? Tem pessoas aqui, oxe, o Espírito Santo não se engana, ele está dizendo que tem porque tem. Tem gente aqui que diz, por que Jesus deixou isso virar essa bagunça? E eu sempre orei, sempre clamei, sempre pedi, para que isso não chegasse a desse jeito, e acabou chegando. Jesus poderia ter interferido, ele poderia ter chegado, ele poderia ter dado uma palavra, ele poderia ter mandado um anjo, ele poderia ter feito isso e aquilo, não é verdade? Segundo você, mas segundo a vontade de Deus, não, porque Deus não vê como vê o homem. Para um homem comum, ele se atrasou segundo Cronos. Mas para o homem espiritual, que conhece a Deus e a sua vontade, ele chegou no Kairos, não no tempo de Deus, mas no tempo determinado, no tempo certo, no tempo oportuno. E tudo que passou do seu tempo, Deus lhe acrescentará tempo para você poder desfrutar das bênçãos do Senhor. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e adore a Ele. Tudo que para você passou do tempo, já estragou, já ficou muito tempo lá e acabou estragando. Jesus está dizendo mediante a esta palavra, não estragou, eu chego na hora certa, vou te dar tempo para você desfrutar, para você saber que Deus é o Deus da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Atrasado e adiantado são termos que diz respeito ao Cronos, tempo certo,
oportuno, determinado, são termos que diz respeito ao Kairos. Eu não posso dizer que no tempo de Deus Ele vai agir, mas o que eu posso dizer é que segundo a sua vontade, Ele vai agir na hora e no momento em que Ele deve agir. Você tem paciência para esperar as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Então continue adorando e glorificando o nome do Senhor. A segunda lição que a gente aprende aqui é que a presença de Jesus não significa ausência de provações. João 11, 21, Marta disse assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Note que João 11, 32, a outra irmã de Marta, a Maria, disse a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu sei que alguns vão dizer, elas combinaram, não é possível. Falaram a mesma frase, e quem registrou, registrou em momentos diferentes. Não importa se combinaram ou não, as duas falaram a mesma frase, porque pensavam assim, entendiam ser assim. Quem disse que o fato de ter Jesus significa ausência de provações? Quem disse que porque você vem aos cultos de domingo, carrega a Bíblia debaixo do braço, está sempre presente nos cultos de terça-feira, você está isento de provações, você está isento de tentações? Não. Nós vamos perceber isso de forma bíblica, olhando os contextos. Jesus estava com os discípulos, e mesmo assim, as provações vieram. Primeiro, a tempestade se levantou, quando Jesus estava dentro ou fora do barco? Dentro do barco. Acabou o vinho quando Jesus estava dentro ou fora da festa? Dentro da festa. Nós precisamos entender, irmãos, que existem dois grupos de heróis, segundo os textos de Hebreus. Primeiro, aqueles que são honrados por Deus por causa da fé. É só você olhar Hebreus 11, do 1 ao 35. Primeiro grupo, o grupo daqueles que são honrados por Deus por causa da fé. Você pertence a esse grupo? Será que eu pertenço a esse grupo? Dos que serão vitoriosos, aclamados, honrados por causa da fé? Não sabemos. Mas existe um segundo grupo, no mesmo texto de Hebreus, que a gente pensa que o versículo 35 de Hebreus capítulo 11 é o final do capítulo, mas não é. Olha o que diz dos versículos de 36 a 40. Homens foram mortos por causa da fé. Homens sofreram por causa da fé. Sofreram escárnios por causa da fé. Esse é o segundo grupo. Grupo de homens e mulheres que serão mortos por causa da fé. Qual grupo você pertence? Ao grupo dos que serão honrados por causa da fé? Ou o grupo daqueles que serão mortos por causa da fé? Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a presença de Jesus não te isenta de provações e tribulações. Mas tem uma coisa: quando você passa pelas provações, quando você passa pelas tribulações, Ele passa junto com você. Jesus está com você nessa prova que você está. Jesus está contigo diante dessa calúnia que se levantaram contra a sua pessoa. Quando um crente cai no buraco, Deus cai junto com ele. Quando um crente vai para a cova, o Senhor vai para a cova junto com ele. Quando um crente é jogado na fornalha, Jesus aparece como o quarto homem da fornalha. Sabe por quê? Porque quando você tem intimidade com Deus, Ele nunca mais anda distante de você. Quando você chegou aqui, veio com Ele. Quando voltar para casa, vai voltar com Ele. Amanhã vai trabalhar, vai estar com Ele. Quando voltar para casa, vai ter Ele. Sabe o que significa isso? Comunhão. Ele está com você para todo sempre. Jesus e João Batista tinham uma diferença de idade, 6 meses. João perdeu a cabeça, Jesus estando presente na terra. João era um parente de Jesus. A diferença de idade era 6 meses. João foi preso. João foi caluniado. João foi perseguido. João foi morto.
João foi blasfemado. E Jesus estava presente na terra. A presença de Jesus não impede com que as tribulações venham sobre as nossas vidas, mas nós temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Ele não estaria com você na segunda, Ele não vai estar com você só na terça, muito menos só na quarta. Quando o período é sazonal, festa, Natal, Ano Novo, Páscoa, não, Ele disse que estaria com você todos os dias. Você pode glorificar o nome do Senhor? Nunca diga essa frase: se Jesus estivesse comigo, eu não tinha perdido o emprego. E Jesus sabe por que eu estou falando isso aqui. Jesus está com você, e Ele pode cuidar de você, mesmo desempregado. Nunca diga essa frase: se Jesus estivesse comigo, eu não estaria com essa enfermidade que eu estou. A enfermidade que está sobre você pode afetar o seu corpo, mas ela não tem o poder de afetar o seu relacionamento com Deus. Lembre-se que um dia o corpo vai encontrar com o pó, mas alma barra espírito. Em outras palavras, no final de tudo, alma barra espírito barra corpo vão se encontrar com o Senhor por toda a eternidade. Pastor, eu tinha diabetes na terra, não vai ter diabetes no céu. Pastor, eu tinha Alzheimer, não vai ter Alzheimer no céu. Pastor, eu sofri um acidente, perdi uma perna, vai ter 2 pernas no céu. Você vai chegar perfeito lá, porque lá não tem imperfeição, lá tem santidade, lá tem glória, lá tem honra, lá tem louvor. Quem tem o desejo de ir para lá, levante a mão e adore a Ele nesta noite. Agora, tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer aos irmãos aqui esta noite. Olhando para esse texto, o que eu devo trazer para os dias de hoje? É muito comum, né? Muitos pregadores olharem o texto e pegar tudo que aconteceu com o texto, no dia que o texto foi escrito, diante do contexto em que o texto foi escrito, e trazer tudo para os dias de hoje. Exemplo, tinha lá, irmão, um cego de Jericó. Se você tiver cego aqui hoje, Jesus vai curar a tua cegueira. Qual foi a autoridade que Jesus me deu e te deu para tratar uma cura física, trazendo para os dias de hoje, e lançar sobre a igreja falando que isso trata-se de coisa espiritual? Qual foi a autoridade que Ele nos deu para fazer isso? É por isso que a gente tem que ser honesto com o texto. Texto com texto, especialmente com a aplicação para os dias de hoje. Olhando para esse texto, o que eu devo trazer para os dias de hoje? Há uma diferença entre fazer e poder fazer. Nós vamos encontrar essas 2 frases implícitas no texto. Ou seja, elas não estão explícitas, mas elas estão implícitas no texto. Quais? Fazer e poder fazer. É diferente eu dizer que Jesus pode fazer e dizer que Jesus vai fazer. Por que é diferente? Porque poder fazer diz respeito à onipotência, e fazer diz respeito à vontade. 2 coisas aconteceram aqui nesse texto: vontade e onipotência. Em outras palavras, Jesus fez porque tem poder para fazer, e Ele fez porque queria fazer, porque a sua vontade era fazer, e porque este homem tinha que ressuscitar para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas note 2 coisas do texto. Primeiro, onipotência, Jesus pôde fazer. Segundo, Ele fez, vontade, era da sua vontade fazer. Vou repetir a pergunta. Olhando para esse texto, o que eu posso aplicar para os dias de hoje? Neste texto, nós podemos aplicar o que para os dias de hoje? A vontade de Deus para a vida de todos os irmãos? Não. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a vida do pastor Fábio, para a vida do Adagoberto, para a vida do pastor Ricardo Lamano, para a vida das irmãs que aqui estão.
Como é que eu posso trazer uma vontade que está explícita, no caso de Lázaro, para os dias de hoje, dizendo o que Jesus fez com Lázaro vai fazer aqui hoje? Eu não tenho essa autoridade. Por que eu não tenho? Porque a vontade, ela é única de Deus, de ser humano para ser humano. O que Deus tem com a sua vida, Ele não tem com a minha vida. O que Deus tem com a sua vida, Ele não tem com a outra vida. Então eu não tenho autoridade para pegar qualquer coisa que está no texto e trazer para os dias de hoje, como forma de aplicação. Agora, o que eu posso trazer para os dias de hoje? Quem não muda? Quem é de personagem que está no texto e que não muda? Quem é? Lázaro? Marta? Maria ou Jesus? Então eu trago as qualificações de Jesus para os dias de hoje, dizendo o quê? Dizendo que o mesmo poder que ele teve para fazer na vida de Lázaro, segundo a sua vontade, ele pode fazer aqui hoje. Se você crê. Se você crê e for da vontade dele, tudo que está fora vai voltar para o seu devido lugar. Você acredita nesta palavra? Se você crê e for da vontade dele, porque ele pode fazer. Eu posso trazer Jesus para cá. Por quê? Porque Deus não muda. Ele é imutável, ele não tem mudança, nem sombra de variação. Eu não posso dizer que aqui tem um Lázaro que está morto e que vai ressuscitar, porque ele ressuscitou Lázaro. Por que eu não posso dizer? Porque a vontade de Deus para Lázaro, naqueles dias era uma, na tua pode ser outra, mas o que eu posso dizer e trazer para os dias de hoje, é que Deus tem poder, Ele é imutável, não há sombra de variação, e o mesmo poder que Ele usou para fazer o milagre na vida de Lázaro, Ele tem poder para fazer na sua vida esta noite. Jesus é onipotente, ou seja, Ele tem poder sobre todas as coisas. O que eu posso trazer para os dias de hoje? Jesus é Deus. Esse é o enfoque do Evangelho de João. Mostrar que Jesus é Deus. É por isso que ele se utiliza não da palavra milagres, mas da palavra sinal. É por isso que o enfoque dele é para mostrar a messianidade de Jesus. É por isso que o enfoque de João é tratar Jesus como Deus, como o Messias prometido. Então isso a gente pode trazer para os dias de hoje. Por quê? Porque só existe um Deus. O Deus que conversava com Lázaro é o Deus que conversa com nós aqui hoje, através da sua palavra. Segundo o que eu posso trazer para os dias de hoje, ainda no ramo da onipotência, Jesus é o único que pode dar vida e tirar a vida, tanto física quanto espiritual. E está escrito que nenhum nome há salvação, a não ser o nome de Jesus. Ele tem o poder de dar e o poder de tirar a vida. De manhã, quando você abre os olhos e puxa o fôlego, e o fôlego te obedece e vem ao teu encontro, e você enche o teu pulmão, é momento de levantar as mãos e adorar a Ele. Por quê? Porque você dormiu e não sabia se ia acordar. Acordou porque a misericórdia de Deus foi grande sobre a sua vida. Ao passo que eu posso chegar na minha casa hoje e perder a minha vida, porque Ele tem o poder de dar e o poder de tomá-la de volta, mas Ele sabe o que faz. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da tua vida, Ele tem vida em si mesmo. Você tem vida porque Ele te deu, você é devedor a Ele, você é o administrador da vida que é dEle. Na verdade, essa vida está emprestada para você. Ele emprestou a vida para você e disse: cuida dela, porque um dia eu vou pedir conta. Enquanto a conta não chega, adora a Deus. Enquanto a conta não chega, levante a mão e glorifica. Enquanto a conta não chega, glorifica o nome do Senhor nesta noite. Terceiro, dentro do mesmo âmbito, Jesus tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte. O médico pode ter dito que para o teu caso não existe solução. Mas se você crê, e se essa for a vontade dEle, você vai sair daqui com posse de vida hoje.
Lembre-se que eu disse uma coisa, que tudo que Jesus curou, Ele nunca deixou nada pela metade. Não vai ser a primeira vez na história que isso vai acontecer com você. Por último, o que eu posso trazer deste texto para os dias de hoje, dentro do mesmo âmbito da onipotência, Jesus tem poder para curar, transformar, libertar, ressuscitar e salvar. Saia daqui esta noite com esta palavra no seu coração. Duas coisas têm que caminharem juntas aí. Você tem que crer, e a vontade de Deus tem que ser conforme o teu pedido, porque tudo que acontece conosco está debaixo da vontade de Deus. E não reclame da vontade de Deus, não, porque Paulo em Romanos 12 diz que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável.